Olá, eu sou a Bruna, sou psicóloga e vim desmistificar o que é psicoterapia para vocês. Vocês têm vontade de fazer terapia, têm curiosidade de saber como é, mas tem um pouquinho de receio, um pouquinho de medo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você que tem muita vontade de fazer psicoterapia, mas tem medo de falar sobre assuntos que são tão sérios, tão íntimos, vai falar para uma pessoa estranha, como é que funciona isso? A psicoterapia, ela é, antes de tudo, um processo de autoconhecimento. É você olhar para você mesmo. O psicoterapeuta que estiver te acompanhando, ele vai estar ali para ser um auxiliar. Fazer com que você consiga perceber as suas limitações, as suas potencialidades, o que você tem de bom, o que você tem de ruim, e a gente vai tentar junto mudar aquilo que precisa ser mudado, mas também conservar aquilo que você já tem de bom e melhorar essas suas potencialidades aí. Mas realmente falar sobre assuntos íntimos com uma pessoa nova pode parecer assustador, mas fique bem tranquilo. Numa primeira sessão, quando você chegar, o psicólogo geralmente vai ser uma pessoa mais acolhedora e vai conseguir conduzir esse processo sem que seja de tanto sofrimento. Normalmente, quando um paciente chega à clínica, né, a gente já recebe, conversa um pouquinho sobre alguma coisa aleatória antes de realmente entrar no assunto que trouxe a pessoa ali, né? E eu acho que todo mundo pode ficar muito seguro, porque o que acontece dentro do setting terapêutico, que é assim que a gente chama o nosso espaço, o nosso consultório, seja ele online ou físico, dentro do setting terapêutico, tudo que é falado fica ali, né? Então você pode se sentir muito seguro que dali não sai. Vai ficar entre você e o seu terapeuta todas as coisas que forem conversadas. Muitas pessoas acabam procurando só no momento que o corpo já está sentindo algumas características, né? Já está vivendo uma situação mais somática. Por exemplo, está passando mal, ou às vezes até chega aí para o hospital achando que está tendo um infarto e na realidade era uma crise de ansiedade ou um transtorno de pânico que começa a aparecer, né? E aí chega lá achando que está morrendo e aí o médico fala, então, isso que você tem é psicológico. E é até interessante pensar isso, porque muitas pessoas falam que é psicológico como se fosse uma coisa sem importância, né? As pessoas falam, aquilo ali é psicológico. Tá, mas se é psicológico é seu, é real, existe de verdade, né? Então, a gente precisa começar a olhar para esse psicológico com outros olhos, com um olhar mais humano, né? Da mesma maneira que a gente olha para as dores físicas do corpo, a gente precisa olhar para essas dores emocionais, né? Então, se você já está começando a sentir que essas dores emocionais estão aparecendo, e aí a gente pode pensar, dormindo demais ou não conseguindo dormir, né? São alguns sinais, assim, né? Comendo demais ou não conseguindo comer, ficando preocupado demais com a vida dos outros, ou preocupado demais com alguma coisa que ainda vai acontecer, ou pensando só no passado. Assim, são inúmeros os motivos que fazem com que uma pessoa vá para a psicoterapia, né? Então, eu sempre falo, se ainda não está complicado, vai antes, porque, né, se você tiver 5 anos de idade, você vai ter 5 anos da sua vida para trabalhar. Se você tiver 50, você vai ter 50 anos da sua vida para trabalhar, né? Então, acho que quanto mais cedo procurar, pode ser que os resultados surjam mais rápido. Fazer terapia é legal, é gostoso, tem algumas sessões que tem sofrimento, a gente chora, fica triste, mas o saldo disso sempre é positivo. Então, eu recomendo psicoterapia para todas as pessoas. Como funciona? É um processo, né? Não é mágica. Não existe nenhuma fórmula que aconteça de uma hora para outra para tipo, eu tenho esse problema, é só eu fazer isso daqui que vai ser resolvido. Não é uma receitinha de bolo, né? O dia que nós descobrirmos como que faz essa receitinha de bolo, não vai ser necessário mais psicoterapeuta. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito, num tempo. Geralmente, as sessões elas duram em torno de 50 minutos. Alguns psicólogos fazem um pouquinho menos, outros psicólogos fazem um pouquinho mais, mas a média é 50 minutos, uma sessão por semana. Em casos mais graves, mais sérios, ou que a pessoa está sofrendo de um transtorno
mais ansioso, pode ser que a gente precise aumentar essa quantidade de vezes. Então, pode ser que seja 2 até 3 vezes a semana. Em casos muito extremos, pode ser até que seja todos os dias. E quando o processo já está mais bem encaminhado, a pessoa já está caminhando sozinha, como se assim a gente pode dizer, pode ser que espace um pouquinho também, que fique de 15 em 15 dias, né? Só para a pessoa ter ainda algum suporte. E sobre o valor, que é o que as pessoas, eu acho que sempre perguntam, sempre tem muita dúvida de como que vai funcionar, existe uma tabela dos Conselhos Regionais de Psicologia sobre o valor que pode ser cobrado. Existe um valor mínimo, um valor médio, um valor máximo. Mas eu acho que todo mundo pode ficar muito tranquilo. Todo psicólogo conversa, todo psicólogo vai entender a realidade de cada um, né? Então, cada um tem os limites que podem ser trabalhados. Vai depender muito da região que tá, porque tem valor de aluguel de consultório, mas internet, todas as contas. Então, um lugar mais caro, provavelmente a psicoterapia vai ser um pouco mais cara. No lugar que o custo de vida é mais barato, vai ser um pouco mais barato. Eu, particularmente, não cobro a primeira sessão, justamente para conseguir alinhar com cada paciente como que fica melhor o valor que eu tenho com o valor que a pessoa consegue pagar. Então a gente alinha ali naquela primeira sessão e aí a forma de pagamento vai acontecer de acordo com o que for melhor para você, para a pessoa. Pode ser, a pessoa pode pagar todas as sessões, pode pagar de 15 em 15 dias, pode pagar no dia do pagamento, pode pagar adiantado para garantir já as sessões, pode pagar depois que faz as sessões e pagar, mas isso vai ser conversado. Eu sempre falo para todas as pessoas nas nossas primeiras sessões que tudo a gente pode conversar. Eu sempre estou à disposição para explicar como que funciona tudo isso, mas é um pouquinho do que eu acho que eu queria passar aqui hoje.